Em sequência ao nossa escola dominical, que trata a respeito do tratar das feridas do coração, existem duas áreas ou dois subtemas que eu tenho trabalhado nos meus estudos. Uma delas eu tenho falado muito de você como alguém que está com dificuldades e precisa ser auxiliado. Onde buscar? Hoje a minha expectativa é falar sobre você nas mãos de Deus, tendo as suas realidades, ser essa pessoa que vai ajudar o outro. E isso é um grande desafio, mas é a linguagem bíblica. A linguagem de aconselhar uns aos outros, instruir uns aos outros, de amar, de carregar as cargas uns dos outros. Nós encontramos esses mandamentos de mutualidade em muita quantidade dentro da Escritura. Até mesmo quando se fala de amar, é amar ao próximo. Como Deus tem te amado e como até mesmo você tem tratado a si mesmo. A ideia do amor próprio, como a si mesmo. Sem sombra de dúvida, esse é um desafio tremendo. Como é que eu posso ser? Como é que eu me preparo? Como é que eu vejo um irmãozinho fragilizado? Muitas vezes isso acontece. Você passa os olhos e pum, percebeu. Às vezes, algumas pessoas, elas não conseguem guardar no sentido de estar triste com alguma coisa, o coração está bem machucado, está amargurado, está doendo. Essa pessoa, ela expressa fisicamente. O semblante cai, as respostas diminuem, a comunicação interpessoal, ela se torna limitada. E a gente percebe que são pessoas que estão passando por alguma situação e elas precisam de ajudas. Ajudas, que a maioria das vezes é mais de uma coisa. Como eu posso ser um instrumento de restauração? A figura do instrumento de restauração, ou de resgate, ou de reabilitação, que eu creio que é mais preciosa na Bíblia, é a do pastor. Jesus como pastor. Quando você vai para o Antigo Testamento, o salmista diz, Ele é o bom pastor. Ele é o pastor. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele diz que ele não é só o pastor, mas ele é aquele pastor. Ele é o bom pastor. E nós vamos encontrar alguns textos na Escritura que falam a respeito dessa atitude de interação onde nós cuidamos uns dos outros. Então esse é o nosso tema de hoje. E um outro tema que eu estou trabalhando é a questão de a gente entender as situações e enfrentá-las sem transferir responsabilidade da nossa dor. A transferência de responsabilidade é algo muito comum. Eu estou doendo assim por causa... Qual a razão? E a gente começa a transferir essas responsabilidades. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um grupo de pessoas, às vezes são coisas, mas é como se eu estivesse transferindo e me esquecesse que muitas vezes os meus sofrimentos estão relacionados aos meus próprios comportamentos, ou à ausência de comportamento, a minha atitude de negar ou não viver a verdade, de ser pastoreado por Deus e pela sua palavra, mas não ficar corretamente ou não me comportar corretamente diante disso. Então, são dois temas que eu vou estar tratando com os amados agora, e mais na frente tem outros. Hebreus capítulo 12.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Segundo esse verso 3, nós temos que considerar com atenção aquele que suportou oposição maior. Então, a linguagem do autor de Hebreus é: olhem para Cristo. Olhem para Cristo. E Ele, sendo quem Ele é, Ele vai esvaziar-se de si. No verso 4, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois o filho há que o pai não corrige. Dando a ideia de que Deus nos trata, e aqui falando no texto, Deus tratava os hebreus, a carta aos crentes que se converteram e que eram judeus. Ele está dizendo: Deus trata vocês como a filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigem por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus tem um propósito na disciplina, na correção. Nós falamos sobre isso, sobre a gente tentar discernir quando, em muitos momentos, Deus coloca as circunstâncias na nossa vida como um ato disciplinar. E o ato da disciplina, ela tem um propósito. E o propósito é trazer de volta. Não é afastar, mas trazer de volta. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Por que Deus faz isso? A fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. E agora esses dois versos, eles vão nos dar exatamente a noção de eu ser instrumento para cuidar do mais fraco. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É alguém que está com uma situação onde ele não consegue nem ficar de pé, dado as circunstâncias. Eles estão com as mãos descaídas, a ideia é essa, e eles estão sem condições de ficar de pé, tamanho a angústia do coração deles. Essa é a proposição do texto. Apesar de que tenha mais informações bem interessantes, nós vamos ficar aqui até o verso 13. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela tua palavra,
e porque temos estudado a respeito desse tema desafiador para nós. Um tema que nos leva a ter o Senhor tratando a nossa vida, ter o Senhor edificando a nossa alma, trazendo esperança. Ó Deus, e agora ajuda-nos a compreender como que nós podemos ser os instrumentos do Senhor para abençoar aqueles que estão descaídos. Ensina-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu tinha falado nos estudos anteriores sobre disciplina. E falei que a gente deve fazer diferença entre um ato disciplinar e um ato simplesmente de justiça. A disciplina também é um ato de justiça. Só que a disciplina, ela tem esse propósito de abençoar uma pessoa, esmerilar, colocar faces bem polidas na vida de alguém, tirando as impurezas, como se você pegasse aquela gema, aquela pedra preciosa, e ela é toda disforme, ela está cheia de poeira, ela está cheia de encrostamento nela, e aí essa é a vida minha, quando Deus me quer, quando Deus me recebe para Ele. E aí Ele vai colocando formas, Ele vai tirando as crostas e Ele vai fazendo com que essa pedra se torne uma pedra, ao invés de bruta, preciosa. Uma vez eu tive a oportunidade de ir numa indústria que trabalhava na manipulação de diamantes, na cidade de Jerusalém, na região ali de Jerusalém. É uma indústria. A gente, para entrar lá, é tipo uma caixa forte. Uma coisa muito interessante. Você entra, você é examinado, e aí você entra naquele salão maravilhoso. Mas antes de entrar no salão, a gente passa e vai vendo aquelas pessoas que estão trabalhando as pedras e dando às pedras forma. Um diamante lapidado, ele tem um número específico de faces. Não sei se você sabe disso. Mas o lapidador, ele tem que calcular naquela pedra os ângulos para que aquela pedra tenha um número específico de faces, para que ela possa ser o mais brilhante possível. Que às vezes é uma pedra bem maior, mas ela vai ser lapidada, ela vai diminuir, mas ao mesmo tempo ela vai se tornar totalmente bonita. E ela vai cumprir o propósito dela, embelezar. E aí quando a gente entra dentro daquele salão e vamos naqueles balcões de vidro ali, olhando as pedras e as coisas que aqueles homens lapidaram. Coisas de tirar o fôlego. De tirar o fôlego. É interessante porque eu vejo a vida da gente exatamente assim, nas mãos de Deus. Ele quer e vai fazer o que é necessário para Ele colocar aquela lixa ali no ângulo certinho. Para isso Ele tem que tirar rugosidades, impurezas. Ele tem que tirar aquilo que está deixando a pedra ofuscada, sem cumprir o seu propósito. Esse é um diamante. Eu entendo que Deus faz isso na nossa vida. E a Escritura diz que Ele faz isso nas nossas vidas. Ele permite a tribulação, Ele permite as dificuldades, as provações, mas tudo isso para nos lapidar. Essa é a intenção do Senhor. Olha para a igreja, olha para a pessoa que está do lado de você. Ah, oi, aí de repente você ainda não disse aquele oi. As pessoas que estão ao redor. Agora pensa que você está fora de si mesmo, olhando para você. Dá para fazer isso? Você vai se analisar. De repente é um conjunto de pessoas e cada um aqui tem uma história. Na verdade, um somatório de eventos que fazem parte da nossa história. E nesse caminhar, tem um bocado de pedrinha que faz a gente balangar.
Oh, expressão ridícula. Balançar de um lado para o outro. Todos nós temos. E que gera feridas no coração. Mas Deus está me tratando. E de repente eu estou de pé. De repente Deus pôs um unguento suficiente para curar aquela ferida. E eu estou de pé. Eu posso caminhar. E eu olho do lado e vejo alguém descaído. A igreja é um lugar onde nós todos precisamos uns dos outros. Onde, quando nós estamos aflitos, nós podemos contar com alguém. Mas outra coisa que a gente tem que lembrar é que a aflição não é uma doença, não é um câncer que pode ou não se desenvolver. A aflição é uma condição, algo que está sempre ali, lá dentro, por debaixo da superfície, bem escondidinha. E normalmente a gente guarda lá. Em alguns momentos a gente não demonstra, outros a gente demonstra. Qual é a tarefa fundamental nossa como igreja, de uma comunidade cristã? É criarmos um lugar suficientemente seguro para que os muros sejam derrubados, para que as dificuldades sejam tratadas. A igreja deve ser um lugar seguro, onde, mesmo machucado, eu sei que o lobo não vai entrar, porque alguém está me pastoreando. E se alguém é você. E é exatamente quando nós entendemos isso, que nós conectamos uns com os outros, é que Deus vai produzir um trabalho de edificação dentro da igreja do Senhor Jesus. Qual é o grande problema? As pessoas não estão procurando no corpo de Cristo auxílio. Elas procuram primeiro em outro lugar. Elas não procuram na Escritura. Elas não procuram no derramar-se diante de Deus, pedindo para que alguém interceda pela sua vida. Existe uma procura muito longe. E aquele papel da igreja que nos santifica para Deus, ele tem sido perdido. Não é incomum alguém chegar e dizer: olha, eu já fui em tal lugar, já procurei tal ajuda, já fiz isso, já fiz terapia de casal, parará. Como nada deu certo, eu penso que aqui vai ser o último lugar onde eu vou passar. E digo eu lá dentro do meu coração, não falo para a pessoa: não era por aqui que tinha que começar? Segundo o texto, eu tenho que encontrar a ovelha que está descaída. Dentro do rebanho, tem alguém que não está conseguindo andar para comer do mesmo pasto e beber da mesma água. Porque ele se desgasta muito. O que gera isso? Primeiro, nós vivemos numa sociedade geral, mas isso tem afetado a igreja, de uma maneira muito egoísta e desinteressada. E sendo assim, nós acabamos por não nos envolver com as realidades e as necessidades dos outros. O meu bem-estar é algo muito precioso. Eu valorizo. Não passa do meu perímetro, por favor. Eu respeito o perímetro do outro. E a história tem nos mostrado que, apesar de estar um estado bem grave dentro do corpo de Cristo também, a intimidade, o tratamento mútuo é uma das características fundamentais encontradas na Escritura. E é para o povo de Deus. Onde está a sua aflição? Onde está a aflição do outro? Você está de pé? Olha do lado. Existem muitas vezes aqueles que estão passando por uma disciplina. É algo que a gente nunca gosta de conversar, não é? Qual é a tendência da igreja?
vir e abraçar? Porque aquele indivíduo, a vontade que ele tem é ficar no lugar que ele está. Como se a igreja estivesse cortando ele fora. Essa é uma ovelha manca. Eu tenho que ir atrás dela, segurá-la em pé e trazer para o convívio do corpo de Cristo. Eu não posso simplesmente agir cortando essa pessoa, não me interessando por ela. O Senhor nos mostra isso claramente. Eu lembro de Hitler. Ele agiu com os deficientes físicos e mentais, tendo uma regra. Essas pessoas são descartáveis. Porque ele queria uma sociedade pura. Gente, mas a gente quer uma sociedade pura. Só que é diferente. É uma pureza de alma. É uma clareza da graça de Deus no coração de alguém. Lucas capítulo 15, que é a parábola da ovelha perdida, no verso de número 7, diz assim: digo-vos que assim haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a linguagem de Jesus. Então, o texto também nos mostra que Jesus deixou exemplo. Hebreus capítulo 12, ao ler o texto, a gente viu isso. Jesus demonstra solidariedade para com o pecador e o perdido que está no caminho e que precisa de algo para ser restaurado. Muitas vezes é sair do pecado. Para isso ele vai precisar de arrependimento, mudança de comportamento e perdão. É aí que está a restauração da ovelha, na bênção de conviver com o pastor que é Deus e com os auxiliares do Senhor que estamos pastoreando o corpo de Cristo. Você tem que fazer isso. Pastoreai uns aos outros. Mateus capítulo 9, versos 12 e 13. Outras palavras do Senhor Jesus. Sendo questionado que ele estava recebendo pessoas que eram descartáveis, eram pessoas que não tinham uma vida segundo um padrão. Por que você vai sentar com eles? Por que você vai falar com eles? Por que o Senhor está aqui trazendo palavra de esperança, de salvação para essas pessoas? A resposta de Jesus foi: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lembre-se que a origem da angústia, da aflição, das dores nossas, tem uma origem. Qual é? A nossa herança e o pecado. Então, o autor de Hebreus, ele vai nos mostrar como ser nas mãos do Senhor. Eu creio que a primeira coisa que nós encontramos aí no texto é que nós devemos reconhecer a causa da enfermidade que a gente vive e a causa da enfermidade dos outros. A primeira coisa que o texto diz no verso 1 é que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Primeira coisa, então, pode anotar: eu sou passível de errar. Todo conselheiro, ele tem que entender quem ele é. Eu sou passível de errar. Qual a linguagem do autor de Hebreus? Desembarace a sua vida de todo o peso e de todo o pecado que o tempo inteiro fica ao seu redor.
Eu sei que a Bíblia diz que nós devemos perseverar. A Bíblia diz que nós devemos vencer, que nós devemos correr o risco de errar, de passar por aflições. Mas em tudo isso, no mundo onde nós vivemos caído de herança adâmica, essa realidade aponta para os outros, mas aponta para mim. E o que nós percebemos é que, na Escritura, que eu e você, nós somos incapazes de vencer as tentações sozinhos. Por quê? Porque o mesmo Deus que está agindo na minha vida, Ele pode me dar condições de vencer, mas não quer dizer que eu não tenho aflição, que eu não tenho dor, que eu não tenho algo acontecendo contra mim, algo que vem para me derrubar, algo que vem tenazmente estar ao meu redor, com força, querendo me levar para o pecado. Um irmão que vai ser bênção na vida do outro tem que se desembaraçar dos seus próprios pecados, sabendo que pode errar, sabendo que é um pecador. Eu trato de alguém que pecou ou está sofrendo consequências do pecado de alguém, sabendo que eu sou como ele. Eu não sou mais, eu não sou menos, mas estou de pé e estou olhando para a ovelha manca. Isso no texto destaca também o fato de existir aqueles irmãozinhos que são ovelhinhas frágeis. Quando a gente chama para orar, vocês já foram na igreja, aqui nós já fizemos isso, de orar por alguém que está com algum motivo de aflição, algum motivo de ansiedade, alguma coisa assim, gostaria que orássemos por você. Vem aqui, vamos orar pela sua vida. Chama os presbíteros e nós vamos orar pela vida das pessoas. As pessoas vêm. E é provável que na semana seguinte, se eu fizer o mesmo chamado, provavelmente as mesmas pessoas vêm. E se eu fizer na outra semana, as mesmas pessoas vêm. A partir do momento que eu conheço a minha necessidade, e eu tenho algo grande que está me incomodando, ferida do coração, eu vejo que eu sou frágil. Essas pessoas são ovelhinhas frágeis. O que nós devemos fazer com elas? Nós vamos nos aproximar delas, sabendo que vamos dar o ombro para ela, ser a muleta dela. Nós vamos colocar de pé, vamos ensinar a andar novamente. Mas em algum momento eu posso estar no chão. Por isso eu tenho que tenazmente sair, porque o pecado tenazmente vem contra mim. Qual é a palavra de Deus nesse texto? Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Verso 4. É como se o texto estivesse dizendo, você ainda vai sofrer mais. Ainda tem mais coisas. Se você não morreu ainda, você vai ter dificuldades. Em sua luta contra o pecado, você ainda não foi até o fim. Segunda coisa que o texto nos mostra claramente é que o que gera a queda na vida das pessoas é a não observância das verdades de Deus, dos princípios de Deus, do que é bom, ruim, certo, errado. Glorifica, não glorifica, vai dar em bênção ou maldição. Quando diz o texto que eu tenho que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, é Jesus. Considerai, pois, atentamente. Por que muitos caem? Muitos caem e se tornam ovelhas mancas porque eles não consideram com atenção. Não trazem para si mesmo as coisas que estão aprendendo. Não são ignorantes das verdades. Eu não sou participante da prática e da graça da verdade.
Tem muitos que são ovelhas caídas porque não têm nutrido as suas vidas com os ensinamentos de Deus contidos na Bíblia, na Escritura. Nós vivemos tempos de muitos ensinamentos errados, falsas doutrinas, doutrinas não bíblicas, doutrinas preocupadas com outras coisas que não têm como prioridade Deus, a glória de Deus e a bênção de viver com esse Deus glorificado. Estamos vivendo num tempo onde a palavra de Deus é um acessório pequeno dentro daquilo que eu chamo de cristianismo. E as pessoas caem. Outra coisa que promove muita queda é aquilo que acontece fora de nós. Como o pecador vive assediado por aquilo que vem para derrubá-lo. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, se os irmãos abrirem, por favor, no verso 13. Colossenses capítulo 3, verso 13. Diz assim: suportai-vos uns aos outros, obrigado, irmão. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Suportai-vos uns aos outros. O texto, ele vai nos falar no verso anterior sobre algo que nós devemos viver. Nós devemos, como eleitos de Deus, amados, nós temos que ter atitude de misericórdia, de bondade, de humildade e mansidão e longanimidade. Vocês estão percebendo que todas essas expressões têm a ver com relacionamento. Eu sou misericordioso com alguém, eu sou bondoso para alguém, eu sou humilde no meu relacionamento com quem, eu sou manso nas minhas relações e tudo mais, e eu estico o meu ânimo, a minha paciência diante daqueles que não são fáceis. E quando eu faço isso, eu estou suportando ao outro. Então já vou lhe dizer que muitas vezes a gente quer até ser bênção na vida de outra pessoa, mas aquela pessoa é chata. Aquela pessoa é intragável. Aquela pessoa é cheia de mania. Aquela pessoa é... E aí vai. Sabe quem você vai ter que ser bênção? Com quem você vai ter que se envolver? Com essa pessoa. Ao invés de você ver, olha aquele ali, se me pegar aqui, vai ser até amanhã. Você, ao invés de fazer a volta, vai em direção. Que no devido tempo Deus vai tratar essa pessoa. Mas é um grande desafio. Suportai-vos uns aos outros. E se alguém tem queixa, perdoa. E ele diz, como Deus, que é exemplo, perdoou. Caso contrário, aquilo vai ser problema para aquela pessoa e para você. São queixas internas, são coisas internas. Nós estamos vivendo essa realidade. Nós precisamos aprender a viver a misericórdia que temos experimentado em Deus. Algumas pessoas são ovelhas mancas a vida inteira. Aquelas pessoas que caíram, estão sofrendo alguma coisa por causa do pecado, têm uma realidade de vida angustiante, mas nunca teve aquilo tratado. Nunca. O exemplo de Davi. Lembram de Davi? Que apesar de ter sido escolhido por Deus, ele caiu num tremendo pecado. O fato de não trazer para si mesmo um arrependimento diante daquele que pastorearia a sua vida, que era o próprio Deus, aquele homem começou a simplesmente
viver o seu pecado dentro de si mesmo. Aí o texto diz que os seus ossos doíam, que ele sentia sensação de morte. Salmo 51. As dores que ele tinha. Tudo isso causado por quedas e feridas não tratadas com a graça de Deus. Até que vem um instrumento, o profeta Natã, e diz para ele: o seu problema precisa ser tratado. Davi tinha de tudo. Ele era rei. Ele era vitorioso. Deus, apesar de todas as coisas, foi um Deus que deu para ele vitórias. Um conquistador de terras, de povos. Era um homem que tinha ao seu redor tudo aquilo que ele precisasse. Mas o texto diz que algo na mente, no coração dele, estava massacrando ele, estavam acabando com ele. Até que Natã, o profeta, ou o irmãozinho que tinha essa responsabilidade, e disse: olha, ele pode até me matar. Ele pode até acabar comigo. Mas chega o profeta Natã e diz: o seu problema é esse. Como é que ele falou para ele? Através de uma historiazinha, uma parábola. O fato dele não tratar o seu pecado trouxe profundo sofrimento espiritual, familiar, porque Deus desceu o juízo sobre a sua família e ele teve muito sofrimento físico. As pessoas que nós vamos tratar são pessoas que muitas vezes estão sofrendo porque não são honestos consigo mesmos diante de Deus. Vocês já me ouviram falar isso, eu vou usar a expressão novamente. Isso se chama autossabotagem. O indivíduo sabota a si mesmo. Ele prefere viver a angústia de um pecado não trabalhado do que se expor diante de Deus na busca do perdão através do arrependimento. Em toda a igreja nós vamos encontrar pessoas aflitas que precisam ser ajudadas. Quem faz isso? A igreja. Versos 12 e 13, vem a sequência. Estabelecei as mãos caídas, descaídas e joelhos trôpegos. Façam caminho retos para eles. Ou seja, esse indivíduo está cambaleando, ele está assim, e a estrada dele, ele fica saindo o tempo inteiro, tem pedra. A ideia de fazer caminho retos para os pés é: tira tudo e mostra o caminho para ele e fala: está livre, é aqui. Usei a palavra para limpar tudo, agora você tem que viver essas verdades. Verso 14. Primeiro, restabelecer o que está caído. Segundo, fazer caminho reto, ensinar o caminho. Terceiro, seguir a paz com todos e a santificação. E ainda fala por quê? Para que ninguém seja encontrado faltoso. Então vamos lá. Quem pode fazer a reabilitação? Nós. Mas para fazer isso nós temos que estar em comunhão com essas pessoas. Eu não ajudo as pessoas de longe, eu preciso de alguma intimidade, eu preciso de um toque, eu preciso de ser ouvido, eu preciso dar oportunidade para o outro ouvir, eu preciso gerar um campo de influência sobre essa pessoa. A igreja tem que ser assim. Eu sei que para algumas pessoas isso é algo praticamente impossível. Existem pessoas que são tão reservadas que elas não desfrutam da alegria de estar junto. Mas quando está junto dentro de um ambiente amável, de troca da bondade e da graça de Deus, ela começa a se transformar e a ver o outro e ver que o outro é mais importante do que a sua reserva. Mas para isso eu tenho que estar
com essas pessoas. Para eu restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, eu tenho que estar com a ovelha manca. O pastor, segundo a figura que normalmente se traz, eu tenho na minha casa um bonequinho de um pastor com uma ovelha nas costas. Ele está pagando o seu suor, ele está investindo o seu esforço, ele está andando mais devagar, mas ele está trazendo consigo a ovelha manca. Ela não é deixada para trás. Ela precisa crescer junto comigo. Eu vou ajudá-la. A figura que eu tenho aqui é aquela figura do maratonista, que quando está chegando no final, 40 e alguns quilômetros, né? E aí ele está chegando, a energia daquela pessoa, ela vai sendo sugada durante a prova. Ela sente dor, aquelas pessoas sentem dor nessa corrida exaustiva. Aquelas pessoas, elas têm que ter uma força de vontade, elas têm que vencer tudo aquilo. As células, está tudo gasto, tudo cansado. E é interessante que muitas vezes aqueles que estão chegando ali perto do final, daquela faixa, chegada, ele não é o primeiro, ele não é o segundo, ele é o 30º, ele é o 1000º, não importa, mas ele está chegando ali no alvo. Só que na hora que ele olha para o alvo, emocionalmente, aquela pessoa, ela tem uma descarga negativa contra si mesma. Ela conseguiu, mas na hora que ela vê o alvo, ela dá aquela, ufa, consegui, mas ainda não chegou. Consegui, mas eu desliguei do automático da corrida, porque a pessoa entra no automático, as pernas dela vão fazendo o movimento e ele vai, é força de vontade, ele vai, mas ele viu ali, ele diz, cheguei, não chegou, ele cai. E aí você vê aquela imagem de alguém que está vindo, correndo, e vê você cambaleando e querendo ficar de pé, e aquela pessoa passa, para, volta, põe aquele indivíduo do lado, e as pernas não têm coordenação nenhuma, porque a pessoa desligou. Mas você ajuda aquela pessoa a vencer a sua prova. Para isso eu tenho que estar com a pessoa. Eu tenho que estar correndo a maratona com a pessoa. Uma outra pessoa que não fez a prova não pode fazer isso. A única pessoa que pode ajudar é aquele que abre mão de fazer um tempo melhor, abre mão da sua própria glória, abre mão de todas as coisas e volta. Vamos lá que a gente dá conta, eu estou te ajudando, vamos junto, vamos passar junto. Está com a pessoa. A gente não pode deixar essas pessoas morrerem pelo caminho. Quando a gente pastoreia uma pessoa, quando você faz o aconselhamento para alguém, Deus vai te usar como instrumento de resgate da vida que ficou pelo caminho. O que causou essa queda, o que está causando isso, pode ser pecado, pode ser desobediência da palavra, pode ser agressão externa, pode ser algo interno, podem ser muitas coisas. O que importa é que essa pessoa, ela é preciosa e ela precisa ter a oportunidade de viver a graça de Deus. Eu preciso chegar com essa pessoa. E para isso eu tenho que estar ao lado dessa pessoa. E isso cobra. Vai fazer você colocar na sua agenda um tempo para cuidar de alguém e você está deixando de ter muitas coisas por causa do outro. Fazei caminhos retos para que não se extravie o que é manco. E eu vou pelo caminho e digo, vem aqui, o caminho é aqui, vem, eu estou te mostrando, esse é o caminho reto. Eu sou exemplo, limpei e estou caminhando com você. Agora você faz esse caminho reto para que essa pessoa não se desvie. A ideia é, você faz parte daquele que está no caminho reto. Você está vivendo essa retidão.
E aqui vem um dos grandes pesos sobre a vida do cristão, mas que ao mesmo tempo é uma bênção. Eu tenho que estar em condições de caminhar com alguém, mas essa condição tem a ver com condição espiritual, de relacionamento social, física. Eu tenho que viver todas as coisas que Deus me dá e me sustenta. Para isso, a minha vida tem que estar sempre pronta para servir. Aí você diz, e eu? É o Senhor. É Ele que faz tudo isso na sua vida. Verso de número 15 diz, atentando diligentemente, ou sabendo o que você está fazendo, vai com diligência, vai com o alvo, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Depois, nem haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Nós temos que ser instrumentos na vida dos aflitos, fazer caminho reto para ele, para que ele não se desvie, antes seja curado, mas também eu tenho que colocar meus olhos sobre algo, ensinar essa pessoa a olhar aquilo que não torna essa pessoa faltosa, separando-se daquilo que é a graça de Deus. É como se você estivesse dando a palavra de Deus para alguém, ensinando o caminho que ela vai andar, e você mostra a Escritura, aquilo entra dentro do coração, isso é obra do Espírito Santo de Deus, e essa pessoa, ela não vai ser encontrada faltosa. Você está salvando alguém, você está mostrando para alguém, olha, você está vivendo algo que precisa ser retirado da sua existência, você precisa e depende da graça de Deus, você depende da palavra do Senhor, e Deus está me dando a oportunidade de estar aqui com você, eu estou andando com você, está ali na frente. Olha, é lá que nós temos que chegar, ali, ó, ao pé da cruz de Cristo, é ali que é o propósito de Deus, e eu te ajudo. Tenha coragem sobre a graça de Deus, desvie desse pecado, abandone essa maldade, tira do seu coração a mágoa, a amargura, a tristeza, a desilusão, entenda que você tem um Deus sobre você. Essa é a linguagem. Talvez de uma forma bem mais branda do que eu estou fazendo aqui agora. Mas é você dar ênfase àquilo que pode tornar você um instrumento de restauração na vida dos aflitos. Hoje alguém é aflito, amanhã é você. Viver uma vida santa, pela vontade de Deus, e a restauração da vida dos aflitos. Sendo exemplo, a partir daquilo que Deus faz na sua vida. Ah, você não sabe o que eu estou vivendo. Quem diz que não sabe? Eu posso não ter os detalhes da sua experiência, porque ninguém tem nada igual. Mas eu conheço um Deus, eu conheço uma palavra, e essa palavra já fez efeito na minha vida, e hoje eu estou de pé por causa dele. Eu não estou falando para você algo que não seja verdadeiro, é verdadeiro. O que Deus requer de nós para que sejamos bênção na vida de outras pessoas é uma vida santa. Uma vida santa. Verso 14 diz que eu tenho que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus ou o Senhor. Devemos dar o nosso ombro, o nosso coração puro, de forma visível, prática, para que alguém possa confiar em mim e dizer, deitado no chão, me ajuda. Alguém possa olhar na minha vida e ver que eu amo a Deus, eu desejo a Deus, eu sirvo a Deus,
A pessoa tem que olhar para você e falar estas coisas para que o outro possa ter coragem de dizer: eu posso contar a minha angústia para você. Para quem é dado essa orientação para ser essa pessoa pura, santa, dedicada, pecadora, mas totalmente perdoada todos os dias, porque continua sendo, mas consciente da palavra de Deus. Quem deve ser essa pessoa? Cada um de nós. Restabelecei aqueles que estão descaídos e com os joelhos trôpegos. Essa palavra é para mim e para você. Jesus é o bom pastor e ele deu o exemplo. O autor de Hebreus está dizendo exatamente isso. Ele é o exemplo. O bom pastor, ele promove conforto, ele promove esperança, ele gera confiança. Quando nós olhamos para Cristo, é exatamente isso que nós vemos. Quando alguém desvia os seus olhos de Cristo para a existência dele, ou coloca algum impedimento, eu tiro a esperança e alegria do coração dessa pessoa. É a crise das crises, é a ansiedade da ansiedade. Mas quando Cristo é visto em nós, porque somos Cristos, nós somos cristãos, nós somos como Ele. Quando a igreja do Senhor está cheia de pessoas assim, nós entregamos as mãos e a pessoa diz: esse vai conseguir me segurar, porque Deus tem abençoado ele. Fica de pé, amado, eu vou caminhar com você. Jesus deu exemplo. Ele ensinou. Conheci uma senhoria, um dos meus pastoreios, no segundo campo que eu tive pastoral, e ela era impossibilitada de ir à igreja. Então, eventualmente conseguia ir à igreja, por causa das limitações. E quando eu ia na casa dela, e eu passava regularmente lá, uma cidade pequena, ela sempre dizia: o senhor tem um boletim da igreja no seu carro? Era a época que eu fazia o boletim no mimeógrafo. Lembram desse tempo, né? Lembra. Lembra sim. Aquele que cheirava tinta, era o mimeógrafo a tinta ou o mimeógrafo a álcool, né? Era assim. Quem fazia aquilo toda semana era eu. Produzia um boletim. Tinha uma pastoral. Tinha os aniversariantes da semana. E tinha uma lista. A lista de orações. Ela queria sempre o boletim, porque o que ela podia fazer para ajudar as ovelhas mancas era orar. E ela orava. Ela tinha prazer em fazer isso. E ela queria interceder pelas pessoas. E ela perguntava pelas pessoas: e fulano de tal? E fulano de tal? E fulano de tal? Eu tinha que ter notícia para levar. Eu era o correio dela, junto com o boletim. Aqui em Goiânia eu tive uma outra ovelha semelhante. Ela também não ia à igreja. E a gente ia na casa dela, uma casa imensa, levar a Santa Ceia. E quando a gente chegava, a primeira coisa que ela pedia era o boletim. Então eu levava os boletins tudo para ela. E aí ela começa a perguntar pelos membros da igreja. E ela lembrava nome por nome. Ah, esse aqui era aquele menino que era assim. Ah, esse aqui era aquele rapaz. Esse aqui é aquela moça, Dona Maria. Dona Maria tinha uma responsabilidade para com as ovelhas mancas. A oração. Foram pessoas que deram aquilo que Deus lhes permitiu dar. Mas eram pessoas fiéis e zelosas
para com aqueles que estão necessitados. Como é que você tem agido dentro do corpo de Cristo e ao redor do corpo de Cristo? Como você tem se colocado na presença de Deus e pedido a Deus que te use como bênção na vida de outras pessoas? As pessoas mais próximas de você, que você pode pastorear, são os membros da sua casa, da sua família. Marido pastoreando mulher, mulher pastoreando o marido. Sem que ele deixe de ser quem ele é. Cabeça e ela submissa. Mas quanto aos problemas, vocês estão ali, juntinhos. Como você tem pastoreado seus filhos e as aflições? Tem que ser a partir da sua vida, da sua experiência com Deus, através da misericórdia de Deus ao te usar. E nessa luta, nós nos esforçamos para a glória de Deus. Essa é a ideia, essa é a visão que tenho nesse texto de Hebreus capítulo 12, quando o texto traz-nos um grandíssimo desafio. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar por isso. Eu queria pedir que você orasse por alguns instantezinhos, pela sua própria vida. Você conhece os seus limites, os seus pecados, as coisas que estão sendo tratadas por Deus na sua vida. E agora é hora de você conversar com Deus e dizer: Senhor, trata essas coisas todas. Me reabilita. Faça a obra do Senhor em mim para que eu seja instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Amado Deus, obrigado, Pai, porque somos ovelhas do teu rebanho. O Senhor tem nos pastoreado com a tua palavra e o teu Espírito. E obrigado, Deus, porque nós somos irmãos como igreja. Pedimos que o Senhor esteja nos ensinando a sermos instrumentos na vida uns dos outros. Dê-nos sensibilidade para que a gente possa perceber aqueles que estão sofrendo bastante. Dê-nos alegria em darmos um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado para os outros. Nosso tempo, os nossos bens, a experiência e a graça do Senhor em nós. Ó Deus, faça com que a tua igreja cresça nessa intimidade e nesse pastoreio mútuo, para que possamos juntos crescer em santidade, em vida cristã. Pai Santo, abra os nossos olhos e o nosso coração e coloca amor pelos nossos irmãos. Trata-nos, aperfeiçoa-nos. Essa é a nossa oração, Pai, que fazemos em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que o Espírito e a comunhão do Espírito esteja nos levando à santidade do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.